Você ainda acredita em recomeços? Em amores improváveis? Então comenta de onde você está vendo e se prepara. Essa história vai te tocar onde só a saudade alcança. Nas profundezas geladas das montanhas cobertas de neve perpétua, onde o vento uiva segredos que ninguém ousa escutar, vivia Elias Maddox, um homem que o destino havia escolhido para sofrer uma das maiores injustiças que a vida poderia reservar. O que os moradores da vila no vale não sabiam era que estavam prestes a cometer um erro terrível. Um erro que custaria caro a todos os envolvidos. Aos 68 anos, com cabelos brancos como a neve que cobria eternamente sua cabana rústica, Elias carregava nos ombros curvados pelo tempo muito mais do que apenas a idade. Ele carregava uma dor silenciosa que havia escolhido enterrar entre as montanhas, longe dos olhares curiosos e das línguas venenosas dos habitantes do vale. O que ninguém imaginava era que esse homem aparentemente comum guardava um segredo que mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. Durante décadas, Elias havia cultivado sua solidão como se fosse um jardim sagrado. Cada dia que passava em sua cabana isolada era um dia a menos de sofrimento no mundo lá embaixo. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Mas o destino tinha outros planos para esse viúvo solitário. Se ao menos ele soubesse o que estava por vir, talvez tivesse tomado decisões diferentes. A vida de Elias mudou para sempre numa noite de nevasca cerrada, quando batidas hesitantes na porta de sua cabana interromperam décadas de silêncio autoimposto. A porta, tremendo de frio e coberta de neve dos pés à cabeça, estava Lia, uma jovem de 25 anos cujos olhos cansados contavam uma história de abandono e desilusões que ela ainda não tinha coragem de revelar. O que essa pobre jovem não sabia era que estava batendo na porta do homem que mudaria sua vida para sempre. E o que Elias não imaginava era que, ao abrir aquela porta, estava selando o próprio destino de uma forma que jamais poderia prever. Elias acolheu a jovem com a relutância de quem havia aprendido a desconfiar da bondade alheia. Movido mais por um instinto humano básico do que por verdadeira vontade, ele permitiu que Lia entrasse em sua cabana e se aquecesse junto ao fogo da lareira. A princípio, ambos acreditavam que seria apenas uma noite, apenas algumas horas, até que a tempestade passasse e ela pudesse seguir seu caminho. Mas a vida raramente respeita os planos dos mortais. A estrada permaneceu bloqueada por dias. As nevascas se intensificaram como se a própria natureza conspirasse para manter aqueles dois seres feridos juntos naquela cabana perdida no tempo. Dia após dia, a companhia silenciosa de Lia começou a preencher os espaços vazios que Elias havia jurado nunca mais abrir. A jovem não era apenas mais uma perdida em busca de abrigo. Lia carregava suas próprias cicatrizes. Feridas profundas deixadas por uma vida de abandono e rejeição que havia aprendido a esconder por trás de um sorriso melancólico. Em Elias, ela não encontrou um salvador, mas algo muito mais raro e precioso. Um olhar sem pressa, um gesto sem julgamento, uma presença sem exigências. Sem alarde, sem declarações dramáticas ou promessas impossíveis, uma cumplicidade silenciosa começou a se instalar entre o velho recluso e a jovem ferida. Lia começou a cuidar da casa com a dedicação de quem finalmente havia encontrado um lugar no mundo. Ela tendia a pequena horta que Elias mantinha nos fundos da cabana, escutava suas histórias antigas com a paciência de uma filha e, aos poucos, começou a contar as suas próprias. Não era uma paixão urgente e desesperada, como nos romances baratos. Era um afeto que crescia como o degelo da primavera. Discreto, mas inevitável. Duas almas feridas que haviam encontrado uma na outra, não a cura completa de suas dores, mas pelo menos um alívio para a solidão que as consumia.
O que nenhum dos dois imaginava era que essa paz frágil e preciosa logo seria ameaçada por forças muito mais poderosas e cruéis do que qualquer nevasca das montanhas. Se ao menos soubessem o que os aguardava no vale. Quando os moradores da pequena vila descobriram que uma mulher jovem agora dividia a montanha com o velho recluso, as línguas venenosas começaram a se mover como serpentes sedentas de escândalo. Suspeitas e comentários maldosos se espalharam pela comunidade como um incêndio descontrolado. As más línguas não se importavam com verdades, apenas com aparências que pudessem alimentar sua fome insaciável por fofocas e drama. Dona Esperança Villanueva, a mulher mais influente da vila e dona de uma língua afiada como navalha, foi a primeira a espalhar o veneno. Aos 52 anos, essa víbora disfarçada de senhora respeitável havia transformado a arte da maledicência em sua principal ocupação. O que essa criatura maldosa não sabia era que estava mexendo com pessoas que logo se revelariam muito mais poderosas do que ela jamais poderia imaginar. Uma jovem de 25 anos, vivendo sozinha com um homem de quase 70, sussurrava Dona Esperança para qualquer um que quisesse escutar. E muitos queriam. Que tipo de arranjo indecente é esse? Que tipo de mulher se submete a viver assim? As insinuações venenosas de Dona Esperança encontraram terreno fértil na mente pequena e mesquinha dos moradores do vale. Logo, toda a vila fervilhava com teorias sórdidas sobre a natureza do relacionamento entre Elias e Lia. Ninguém se deu ao trabalho de conhecer a verdade. A verdade não era tão interessante quanto a fantasia que suas mentes sujas haviam criado. Mas havia algo muito mais sinistro por trás de toda essa campanha de difamação. Dom Aurélio Mendoza, o homem mais rico e poderoso da região, havia posto os olhos na terra de Elias, uma propriedade que por décadas havia sido considerada inútil e sem valor. O que esse abutre ganancioso havia descoberto recentemente era que as montanhas onde ficava a cabana de Elias escondiam depósitos minerais de valor incalculável. Dom Aurélio era o tipo de homem que transformava a ganância em arte. Aos 60 anos, havia construído sua fortuna pisoteando qualquer um que se colocasse em seu caminho. Sua pele bronzeada pelo sol caribenho não conseguia esconder a frieza de seus olhos pequenos e calculistas. Ele havia comprado autoridades, corrompido funcionários públicos e destruído famílias inteiras em nome do lucro. O que esse demônio em forma humana não sabia era que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida miserável. Se ao menos soubesse quem realmente era Elias Maddox, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de colocar em movimento sua máquina de destruição. Dom Aurélio sabia que não conseguiria tirar Elias de suas terras por meios legais. O velho tinha todos os documentos em ordem e havia vivido naquela propriedade por décadas. Mas um homem como Dom Aurélio não chegava onde havia chegado respeitando a lei. Ele precisava de uma desculpa, um pretexto para tornar a vida de Elias impossível, até que ele não tivesse outra escolha senão vender suas terras por uma ninharia. A presença de Lia na cabana de Elias foi como um presente dos céus para os planos sinistros de Dom Aurélio. Ele poderia usar o escândalo criado pelas fofocas para pressionar as autoridades locais a tomar medidas contra o comportamento imoral que supostamente estava acontecendo na montanha. Em conluio com Dona Esperança e outros moradores influentes da vila, Dom Aurélio começou a orquestrar uma campanha sistemática de perseguição contra Elias e Lia. Cartas anônimas foram enviadas para autoridades da capital denunciando atividades suspeitas na montanha. Rumores cada vez mais absurdos foram espalhados sobre rituais satânicos e outras fantasias doentias. O que essas criaturas miseráveis não sabiam era que cada mentira que espalhavam, cada calúnia que inventavam, estava sendo cuidadosamente documentada
por alguém que logo se revelaria muito mais poderoso do que todos eles juntos. Se ao menos soubessem a verdade sobre o passado de Elias, jamais teriam ousado mexer com ele. A primeira investida oficial aconteceu numa manhã de primavera, quando 2 policiais subiram a trilha íngreme que levava à cabana de Elias. O sargento Rodrigues e o cabo Martinez haviam sido enviados para investigar denúncias de comportamento inadequado na propriedade do velho recluso. O sargento Rodrigues, um homem de 40 e poucos anos com barriga proeminente e bigode grisalho, havia recebido ordens específicas de Dom Aurélio para tornar a vida de Elias um inferno. Em troca, havia recebido uma quantia considerável em dinheiro que usaria para pagar as dívidas de jogo que o atormentavam há meses. Senhor Maddox, disse o sargento com um sorriso falso que não enganava ninguém. Recebemos algumas denúncias sobre atividades questionáveis em sua propriedade. Vamos precisar fazer uma inspeção. Elias recebeu os policiais com a dignidade silenciosa de quem não tinha nada a esconder. Lia, por sua vez, permaneceu ao lado do homem que havia se tornado sua única família, enfrentando os olhares maliciosos dos 2 representantes da lei corrompida com uma coragem que surpreendeu a todos. A inspeção foi uma farsa humilhante. Os 2 policiais reviraram cada canto da cabana em busca de evidências que justificassem as denúncias absurdas que haviam recebido. É claro que não encontraram nada, porque não havia nada para encontrar, além de uma vida simples e honesta, compartilhada por 2 pessoas, que haviam encontrado uma na outra um pouco de paz. Mas a ausência de evidências não deteve a máquina de perseguição que Dom Aurélio havia colocado em movimento. Semana após semana, mês após mês, a vida de Elias e Lia se tornou um pesadelo constante de assédio e humilhação. Inspetores sanitários apareciam sem aviso prévio. Funcionários da prefeitura inventavam violações inexistentes de códigos de construção. Assistentes sociais faziam visitas de rotina baseadas em denúncias anônimas. Cada humilhação era cuidadosamente orquestrada para quebrar o espírito de Elias e forçá-lo a abandonar suas terras. Dom Aurélio sabia que um homem idoso eventualmente se cansaria de lutar contra um sistema corrompido e aceitaria qualquer oferta para terminar com seu sofrimento. O que esse monstro ganancioso não sabia era que estava subestimando gravemente tanto Elias quanto Lia. Se ao menos soubesse quem eles realmente eram, quais conexões poderosas possuíam, quantos recursos tinham à disposição, jamais teria iniciado essa guerra. Lia, que havia permanecido em silêncio durante meses de perseguição, começou a mostrar sinais de uma força interior que ninguém havia suspeitado. A jovem que havia chegado à cabana como uma refugiada perdida na neve estava se transformando em algo muito diferente, algo que logo surpreenderia a todos. Durante as longas noites de inverno, quando o vento uivava ao redor da cabana e o frio cortava como lâminas de gelo, Lia havia começado a contar a Elias detalhes de seu passado que havia guardado para si mesma. Histórias sobre uma infância privilegiada que havia terminado em tragédia. Memórias de uma família rica e poderosa que havia perdido tudo numa única noite terrível. O que Elias descobriu gradualmente era que a jovem refugiada que havia acolhido não era uma simples fugitiva. Era a herdeira desaparecida de uma das fortunas mais antigas e respeitadas do país. Lia Esperança Montemayor era a filha única de Dom Federico Montemayor, o magnata das comunicações que havia sido assassinado 5 anos antes, junto com sua esposa, numa emboscada que nunca foi solucionada. A fortuna dos Montemayor, estimada em centenas de milhões, havia sido congelada pelos tribunais, enquanto se procurava por herdeiros legítimos. Lia havia desaparecido na noite do assassinato de seus pais e havia sido dada como morta pelas autoridades. Mas ela havia sobrevivido,
havia passado 5 anos vagando pelo país, escondendo sua verdadeira identidade por medo dos mesmos inimigos que haviam matado sua família. Quando Lia finalmente revelou a verdade completa sobre quem era, Elias sentiu como se um raio houvesse atingido sua cabana. Mas havia mais, muito mais do que ela ainda não havia contado. A jovem havia reconhecido imediatamente um dos homens que frequentemente visitava Dom Aurélio na vila. Era o mesmo homem que havia ordenado a morte de seus pais. Capitão Héctor Salamanca, o chefe de polícia da região e braço direito de Dom Aurélio, era, na verdade, um dos assassinos que Lia havia visto na noite terrível em que perdeu sua família. Por 5 anos, ela havia carregado essa informação, esperando o momento certo para revelá-la. Agora, protegida pela solidão das montanhas e pela presença reconfortante de Elias, ela finalmente tinha a coragem de contar a verdade. O que nenhum dos dois imaginava era que Elias também guardava segredos, que logo mudariam completamente o equilíbrio de poder naquela guerra silenciosa. Se Dom Aurélio, Dona Esperança e seus comparsas soubessem quem realmente era o homem que estavam perseguindo, Elias Maddox não era apenas um viúvo solitário que havia escolhido viver isolado nas montanhas. Era o filho desaparecido de uma das famílias mais influentes da capital. Um homem que havia renunciado voluntariamente a uma herança multimilionária e a uma posição de poder para viver uma vida simples ao lado da mulher que amava. 40 anos antes, quando ainda era jovem e cheio de ambições, Elias havia sido o herdeiro único do Império Industrial, construído por seu pai, Dom Sebastião Maddox. Mas quando se apaixonou por Clara, uma mulher simples e sem fortuna, sua família havia se recusado a aceitar o relacionamento. Diante da escolha entre o dinheiro e o amor, Elias havia escolhido o amor. Ele havia renunciado formalmente à sua herança e desaparecido com Clara para viver nas montanhas, onde construíram juntos uma vida simples e feliz. Durante 30 anos, eles foram completamente felizes naquela cabana perdida entre os picos nevados. Quando Clara morreu de uma doença súbita, Elias havia decidido permanecer ali, cercado pelas memórias de sua amada e protegido pela solidão das alturas. O que ele não sabia era que sua renúncia à herança tinha uma cláusula legal específica. Se ele permanecesse desaparecido por mais de 40 anos, a renúncia seria considerada nula e ele recuperaria automaticamente todos os seus direitos. Eram exatamente 40 anos desde sua partida da capital. E a fortuna da família Maddox, multiplicada pelos investimentos inteligentes de administradores competentes, agora valia mais de 1 bilhão. Além disso, Elias possuía informações que poderiam destruir completamente Dom Aurélio e seus comparsas corruptos. Durante seus anos de juventude na capital, ele havia sido íntimo amigo do atual Procurador-Geral da República, um homem íntegro e poderoso que por décadas havia procurado evidências para desmantelar as redes de corrupção que infestavam o país. Quando Elias finalmente decidiu entrar em contato com seu velho amigo e contar tudo o que estava acontecendo, as peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar de uma forma que Dom Aurélio jamais poderia ter imaginado em seus piores pesadelos. A reviravolta chegou numa manhã de outono, quando um comboio de veículos oficiais subiu lentamente a trilha que levava à cabana de Elias. Não eram mais os policiais locais corrompidos ou os funcionários subornados da prefeitura. Era a Procuradoria-Geral da República em pessoa, acompanhada por agentes federais e repórteres de vários veículos de comunicação nacional. Dom Aurélio, que havia subido a montanha para dar um ultimato pessoal a Elias, encontrou-se cara a cara com uma operação federal de grandes proporções. Dona Esperança, o capitão Salamanca e vários outros membros da rede de corrupção local foram presos em flagrante
quando tentavam subornar os agentes federais. O momento da verdade havia chegado. Diante das câmeras de televisão e dos microfones dos repórteres, Elias Maddox revelou sua verdadeira identidade. Não era apenas um viúvo solitário. Era o filho desaparecido do Império Industrial Maddox e agora um dos homens mais ricos do país. A expressão de Dom Aurélio, quando compreendeu a magnitude de seu erro, foi algo que ficaria gravado para sempre na memória de todos os presentes. Seus olhos pequenos e calculistas se arregalaram de horror quando percebeu que havia passado meses perseguindo e humilhando um homem que possuía recursos financeiros e conexões políticas suficientes para destruí-lo completamente. Mas havia mais. Lia também revelou sua verdadeira identidade diante das câmeras. Ela era Lia Esperança Montemaior, a herdeira desaparecida que toda a polícia do país havia procurado por 5 anos. Mais importante ainda, ela possuía evidências irrefutáveis que ligavam o capitão Salamanca aos assassinatos de seus pais. Evidências que havia guardado cuidadosamente durante todos esses anos. A rede de corrupção que Dom Aurélio havia construído ao longo de décadas desmoronou em questão de horas. Contas bancárias foram congeladas, propriedades foram confiscadas e mandados de prisão foram expedidos contra todos os envolvidos no esquema criminoso. Dom Aurélio Mendoza, o homem que por décadas havia se considerado intocável, foi arrastado pelas algemas diante das câmeras de televisão. Suas súplicas desesperadas por clemência foram transmitidas ao vivo para todo o país. O abutre ganancioso que havia destruído tantas vidas inocentes em nome do lucro, agora implorava pela compaixão que jamais havia demonstrado por suas vítimas. Dona Esperança Villanueva, a víbora venenosa que havia espalhado calúnias e mentiras sobre Elias e Lia, foi presa por formação de quadrilha e difamação. Suas lágrimas de crocodilo não comoveram ninguém, especialmente depois que se descobriu que ela havia recebido quantias consideráveis de Dom Aurélio para liderar a campanha de perseguição contra o casal. O capitão Héctor Salamanca enfrentou acusações muito mais graves. Além de corrupção e formação de quadrilha, ele foi indiciado pelo duplo homicídio dos pais de Lia. As evidências que a jovem havia guardado durante 5 anos eram mais do que suficientes para garantir que ele passasse o resto de sua vida miserável atrás das grades. O sargento Rodrigues e o cabo Martinez, os 2 policiais que haviam assediado Elias e Lia durante meses, foram expulsos da corporação e também enfrentaram acusações criminais por abuso de autoridade e extorsão. Suas carreiras estavam arruinadas para sempre, uma consequência justa para homens que haviam vendido sua dignidade por algumas moedas sujas. A justiça que Elias e Lia haviam esperado por tanto tempo, finalmente havia chegado. Mas de uma forma muito mais espetacular do que qualquer um poderia ter imaginado. A verdade tinha um poder transformador que nenhuma quantidade de dinheiro sujo ou influência política podia enfrentar. Nos meses que se seguiram à Operação Federal, a vida de Elias e Lia mudou completamente, mas de uma forma que respeitava a essência do que eles haviam construído juntos. Eles permaneceram na cabana das montanhas, mas agora com recursos ilimitados para melhorar suas condições de vida e ajudar outros que se encontrassem em situações similares. Elias decidiu usar sua fortuna recuperada para criar uma fundação dedicada a proteger pessoas idosas contra golpes e perseguições. Lia, por sua vez, utilizou sua herança para estabelecer programas de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade social. Juntos, eles transformaram sua experiência de sofrimento em uma força positiva para ajudar outros. Dom Aurélio Mendoza foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção, formação de quadrilha, extorsão e uma série de outros crimes financeiros.
Sua fortuna foi confiscada e distribuída entre as vítimas de seus esquemas criminosos. O homem que um dia havia se considerado o dono absoluto da região, agora vivia numa cela fria e úmida, dependendo da caridade do sistema prisional para sua sobrevivência diária. Dona Esperança Villanueva recebeu uma condenação de 15 anos por difamação qualificada e formação de quadrilha. A mulher que havia dedicado sua vida a espalhar veneno e discórdia, agora passava seus dias numa prisão feminina, onde descobriu que suas antigas vítimas não tinham interesse algum em seus pedidos desesperados de perdão. O capitão Héctor Salamanca foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato dos pais de Lia e por uma série de outros homicídios que foram descobertos durante a investigação. O homem que havia aterrorizado comunidades inteiras com sua crueldade uniformizada, agora enfrentava a perspectiva de morrer atrás das grades. Uma perspectiva que o aterrorizava tanto quanto ele havia aterrorizado suas vítimas. A transformação na Vila do Vale foi igualmente dramática. Com a queda da rede de corrupção que havia controlado a região por décadas, novos líderes emergiram. Pessoas honestas e trabalhadoras que haviam sido sufocadas por anos pela tirania de Dom Aurélio e seus comparsas. Projetos de desenvolvimento social foram implementados com recursos fornecidos pelas fundações de Elias e Lia. Escolas foram construídas, postos de saúde foram modernizados e programas de capacitação profissional foram oferecidos para os jovens da região. A comunidade que havia sido corrompida pela ganância e pela maledicência começou a se regenerar através da educação e da oportunidade. Os moradores que haviam participado da campanha de perseguição contra Elias e Lia enfrentaram não apenas as consequências legais de seus atos, mas também o ostracismo social de uma comunidade que finalmente havia compreendido a verdade. Suas reputações foram destruídas para sempre. Uma lição dolorosa sobre os perigos de julgar sem conhecer os fatos. 5 anos depois da operação que mudou tudo, Elias e Lia continuavam vivendo em sua cabana nas montanhas, mas agora como marido e mulher. O amor que havia crescido silenciosamente entre o velho viúvo e a jovem refugiada havia se transformado numa união oficial que desafiava todas as convenções sociais e provava que o amor verdadeiro não conhece barreiras de idade ou classe social. Sua história se tornou um símbolo de esperança para pessoas em todo o país. Documentários foram produzidos, livros foram escritos e sua fundação recebeu milhões de cartas de pessoas que haviam encontrado inspiração em sua jornada de sofrimento e redenção. A lição que emerge desta história extraordinária é clara e poderosa. O karma nunca falha. Aqueles que semeiam crueldade e injustiça, inevitavelmente colherão os frutos amargos de suas ações. Dom Aurélio, Dona Esperança e seus comparsas descobriram da forma mais dolorosa possível que nenhuma quantidade de dinheiro ou influência pode proteger uma pessoa das consequências de seus atos malignos. Por outro lado, aqueles que mantêm sua dignidade e integridade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, eventualmente são recompensados. Elias e Lia provaram que é possível encontrar amor, justiça e redenção, mesmo depois de passar pelos momentos mais sombrios da existência humana. Esta história nos lembra que as aparências enganam e que nunca devemos julgar uma pessoa sem conhecer toda a verdade sobre sua vida. O homem que parecia ser apenas um viúvo solitário era, na verdade, um dos herdeiros mais ricos do país. A jovem que parecia ser apenas uma refugiada perdida era, na verdade, a chave para desmantelar uma rede criminosa que havia operado impunemente por décadas. Mais importante ainda, esta história nos ensina que o amor verdadeiro pode florescer nas circunstâncias mais improváveis.
A diferença de idade que tanto escandalizou os moradores da vila se revelou irrelevante diante da conexão genuína que Elias e Lia construíram juntos. Eles provaram que duas almas feridas podem se curar mutuamente quando se encontram no momento certo. A próxima vez que você se deparar com uma situação que pareça escandalosa ou inadequada, lembre-se desta história. Pergunte-se se você realmente conhece todos os fatos antes de formar uma opinião. Considere se suas palavras e ações podem estar causando dano a pessoas inocentes que já sofreram mais do que sua cota justa de dor. E se você algum dia se encontrar na posição de Elias e Lia, sendo perseguido, julgado e humilhado por pessoas que não conhecem a verdade sobre sua vida, mantenha sua dignidade, mantenha sua integridade, mantenha sua fé na justiça. Porque como esta história prova de forma inquestionável, a verdade sempre prevalece e o karma nunca falha. Aqueles que hoje riem de seu sofrimento amanhã podem estar implorando por sua compaixão. Aqueles que hoje o julgam sem conhecê-lo podem descobrir que você possui recursos e conexões que jamais imaginaram. A roda da fortuna gira constantemente, e aqueles que estão no topo hoje podem estar no fundo amanhã. Esta é a lição eterna que a história de Elias Maddox e Lia Montemayor nos ensina. Na vida, como no amor, as maiores surpresas estão reservadas para aqueles que têm paciência para esperar e coragem para resistir. A justiça pode demorar, mas quando chega, ela chega com uma força transformadora que pode mudar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Que esta história sirva de inspiração para todos aqueles que enfrentam adversidades e perseguições injustas. Que ela seja um lembrete de que a verdade tem um poder que nenhuma mentira pode derrotar. E que ela seja uma advertência para todos aqueles que consideram usar sua posição ou influência para prejudicar os inocentes. Porque como Dom Aurélio e seus comparsas descobriram da forma mais amarga possível, o karma nunca esquece. E a justiça, quando chega, é absoluta e irreversível.